Próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, os sonhos acontecem. Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar, é o desejo do coração de Deus por nós, como arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais. Eu ouço Deus dizer: vai em paz e realize os seus sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, os sonhos acontecem. E como um filho que abraça o seu pai, em meu quarto eu oro e adoro a Deus. Ele é fiel como a chuva que cai e sempre traz novidades. Posso correr sem me cansar e brincar com a chuva que cai. Agora é só mergulhar no rio e encontrar meu tesouro. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, os sonhos acontecem. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece. Se a fé é real, os sonhos acontecem. Os sonhos de Deus jamais envelhecem. Os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes
Rádio Popular, agora são 17 horas e 54 minutinhos, 17h54. Muito boa tarde, tarde e noite para você que nos ouve, a você que está em qualquer lugar do município da Serra, a você que está nas praças, a você que está exatamente no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está ligado na nossa programação todos os dias, de segunda a sábado, exceto os feriados nacionais. Então nós estamos marcando presença aqui no estúdio central da Rádio Popular, em conexão com o Estúdio 2 da Rádio Popular em Planalto Serrano, em conexão com o Estúdio 3 da Rádio Popular em Novo Horizonte, transmitindo para vários bairros do município da Serra e também para você que está em conexão conosco através da Rádio Fonte, lá em Central Carapina, e também com a Rádio Cultura do bairro Jardim Carapina, falando para toda a Grande Carapina, aquelas regiões exatamente a partir da Excelsa ali de Jardim Tropical, todas as rádios em conexões conosco, transmitindo o programa Falando de Jesus desta segunda-feira, dia 27 de abril do ano de 2015. Já se encontra presente no estúdios da Rádio Popular o mensageiro, o porta-voz, o responsável pela palavra de Deus hoje, o irmão Dinamar, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, ele que realmente está já aqui no estúdio da rádio para trazer a palavra abençoada, a palavra para o meu coração e também para o seu coração. Quero desde já mandar um abraço também para você que está ligado na nossa programação pelo site da rádio, www.radiopopular.net.br, e a você também que está nos assistindo pela Web TV, um abraço para você, com certeza para você, sua família e todos que estão na sala, ou estão na cozinha, ou estão no escritório, você que está ligado na nossa programação. Quero também registrar, mandar um abraço para o meu amigo Marcos Bill e também para o Gabriel. Eles estão lá, eles são da cidade de Colatina e eles estão acompanhando a programação da Rádio Popular exatamente na cidade de Colatina. Obrigado aí ao Marcos Bill e também ao meu amigo Gabriel, exatamente para vocês acessarem a rádio e assistir e ouvir o melhor da programação da sua rádio, que é o programa Falando de Jesus, ok? Quero mandar um abraço também para todos que estão exatamente lá em São Marcos, né? Nós estivemos em São Marcos ontem fazendo uma visita à igreja Chamas, Assembleia de Deus Chamas do Avivamento, Águas Limpas, Assembleia de Deus Águas Limpas, do pastor Rony, sob a direção do pastor Rony e também do missionário Jário, ok? Nos honra muito, estivemos lá ontem fazendo a visita. Quero deixar um alô para você, um convite especial, tá certo? A partir do dia 1º, neste sábado, ok? Sexta, sábado e domingo, sexta, dia 1º, 2 no sábado, dia 3 vai estar acontecendo uma campanha de cura e libertação na Igreja Batista Betel do bairro de Itaquarum, sob a direção do pastor Ademir, ok? Então, você já é o nosso convidado. Se você não tiver nenhum compromisso exatamente com o seu trabalho, se você não tiver nenhum compromisso, talvez com a sua igreja, então você é o nosso convidado. Então, não perca, sexta, sábado, domingo, 1º, 2 e 3 de maio, vai estar exatamente acontecendo na igreja Batista Betel de Itaquarum, exatamente a campanha de cura e libertação sobre a direção do pastor, ele falou o nome aqui, eu escrevi correndo, mas a gente vai estar anunciando durante a semana aí, para que você possa estar acompanhando exatamente toda a programação, ok? Agora na Serra são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Eu quero mandar um recado para você que está aí próximo da URPA de Carapina, ok? Nós estamos com sinal intermediário, exatamente passando para Carapina Grande. Então você de repente não vai estar nos ouvindo 100% do nosso sinal, devido nós estamos com uma linha em curto aí, né? Nosso sinal de transmissão está com problema e, se Deus assim permitir, amanhã nós vamos tentar resolver esse problema para que você, Carapina Grande, você aí, essa região de Carapina Grande, possa estar ouvindo a melhor programação da Rádio Popular, juntamente com o programa Falando de Jesus. Por neste momento, do Estúdio Central, nós falamos para mais de 40 comunidades do município da Serra e com certeza você que
que está sempre nos acompanhando todos os dias, você que está sempre ligado na nossa programação, sempre estamos convidando um mensageiro. Peço desculpa, porque às vezes o mensageiro tem um imprevisto e ele não nos avisa, então a nossa programação sai um pouco tardia. Mas você não fique triste, não fique preocupado, porque a palavra de Deus não pode faltar no programa Falando de Jesus. Este é o compromisso do programa com você que nos ouve todos os dias, ok? Agora na Serra são 17 horas e pulou, né? Então na Serra são 18 horas e às 18 horas está na hora da oração do Pai. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e
esperança de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite para todos. É mais uma oportunidade que eu estou aqui nessa rádio, convite do irmão Djalma, e pontualmente eu compareci aqui porque é um prazer para mim, é uma honra falar de Jesus, falar da Bíblia, da Palavra de Deus. Então isso me alegra muito, e eu glorifico a Deus por ter essa oportunidade, por ter Deus ter me dado todas as condições de estar aqui. Me deu a saúde física, espiritual, tem realmente me abençoado, e eu glorifico a Deus por cada minuto de vida, pela graça, pela misericórdia dele em minha vida. E louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar neste momento, invocando o nome do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar neste momento, a mim, a qual vou levar a mensagem, e aqueles também, vocês que estão do outro lado, que estão me vendo pela internet ou me ouvindo pelas caixas de som em todos os bairros que abrange esse sinal. Oremos. Pai, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, nós declaramos que só o Senhor é Deus, é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que cuida de nós, que dá oportunidade para todos chegarem a Ti, e através de Jesus o Senhor tem nos dado a vitória do perdão, da salvação, e nós glorificamos o Senhor por isso, ó Pai. Louvado seja o Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, que vai ouvir a mensagem, que o Senhor venha falar nesses corações, ó Pai. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, esse livro sagrado que muda a vida das pessoas. Por isso que
a minha voz venha abranger, ó Pai, vários corações, porque o Senhor é o que está no controle de tudo, de todos, ó Pai. Por isso eu me coloco diante do Senhor neste momento, que o Senhor venha me usar para a glorificação do Teu nome. Amém. Bom, eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler os versículos 14, 15, 16 e 17. Aí nós vamos meditar nesta passagem bíblica, aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, a 2 Timóteo, a inspiração, o valor e a utilidade da Bíblia Sagrada, da Santa Escritura. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui diz a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus, em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus pela Tua palavra. Bom, aqui vem um alerta no verso 14. Aqueles que, tu porém que permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-se salvo para salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu lembro agora muito de minha mãe, glorifico o nome dela, porque a minha mãe é uma bênção para mim, sempre foi. Ela me ensinou desde novo, me levou na igreja, me ensinou parte da palavra de Deus e com o tempo fui aprendendo, fui lendo, aprendendo, desde a minha infância. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a fase da adolescência é muito perigosa e a pessoa geralmente se desvia. Eu desviei, glória a Deus, eu voltei, tem 17 anos que estou na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas aqui fala que o que você aprendeu na infância, aquilo fica gravado na sua mente. Você sempre está recordando, lembrando das mensagens bíblicas, o que as pessoas falaram para você, algumas pregações, então aquilo ali fica na sua mente. Então você jamais vai afastar da presença do Senhor, e se afastar, a palavra está na sua mente, no seu coração. É a Escritura sagrada, é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas chegam e falam: não, eu não acredito na Bíblia. Isso aí é um direito do ser humano, ele é um livre-arbítrio. Mas fala no verso 16 que a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Deus usou homens abençoados, e ali eles simplesmente escreveram a história, tanto antes de Jesus, apontando para Jesus, o Salvador, falando de Deus, falando de Jesus, Novo Testamento explicando muito sobre Jesus, os feitos de Jesus. Então não tem como negar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela transforma. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais vendido. E por ele ser um livro realmente de Deus, ele não fica desatualizado, muito pelo contrário. Ele conta em Deus do início da criação e vem falando o que está acontecendo,
vem te mostrando aquilo que está para acontecer, e tem pessoas que ainda não crê. A Bíblia ela é útil para o ensino. Para o ensino. Você aprende muitas coisas na Bíblia. A Bíblia te orienta, te exorta. Aqui fala que ela faz a repreensão, a correção, mas tudo voltado para a educação na justiça do ser humano. A Bíblia é uma bênção. Eu sempre gosto de ler a Bíblia, sempre li a Bíblia, leio a Bíblia, porque Deus nos fala muito através da sua palavra, através da Bíblia. E como Ele fala? Então Deus nos dá resposta através da sua palavra. Eu, por exemplo, tenho experiências nessa parte, Deus falando comigo. Eu vou contar uma delas. Na época, meu filho estava para casar, namorou 1 ano e pouco e queria se casar. Muito novo, estava completando 18 anos, e ali nós conversamos e concluímos que realmente ele poderia casar, por que não? E eu, particularmente como pai, eu não via assim, obstáculo para o casamento dele. Porque é novo? Ele era novo, mas eu via nele um preparo para casar. É tanto que ele casou com a idade de 18 anos. Ele era um jovem já preparado, um jovem já no mercado de trabalho, com sua renda própria, um jovem que não me dá trabalho, um cristão, um jovem com os 18 anos, ele já tinha mentalidade mais avançada, mandava mais pessoas acima, 2, 3 anos acima. E a namorada, também uma pessoa evangélica, não era julgo desigual, nova, 17 anos, tinha sua profissão, tem sua profissão, tinha sua renda própria. Então, o que eu via de errado? Particularmente nada. Mas, com o passar do tempo, alguns meses, foi marcado o casamento. Foi marcado, e ali, nesse andamento, conversando com as pessoas, muitas pessoas eram contra. Simplesmente era contra. Por quê? Alegava que ele tinha que estudar, era novo e realmente era contra. Umas falavam para eu não deixar ele casar, outros falavam que com ele próprio que estava ficando doido, que na idade para casar. Outros falavam que não ia aproveitar a vida, e por aí afora. Várias palavras negativas e negativas. Mas eu, por mim, eu estava tranquilo, porque eu conheço o meu filho, eu sou o pai dele, então não via problemas para esse questionamento, não levava em conta. Mas foram tantos questionamentos que chegou num ponto que aquilo começou a me perturbar, como se fosse um fardo para me carregar. Realmente começou a acontecer isso comigo. Mas tudo que acontece conosco, nós temos que colocar diante do Senhor. Nós temos que buscar a Deus em qualquer situação. E essa situação não era diferente, é lógico que eu ia buscar o meu Deus. Sempre levanto de manhã, faço a minha oração, leio a palavra de Deus, o livro sagrado que nós estamos explicando hoje, e eu faço a minha leitura bíblica. E ali, eu na cozinha, meditando, pensando nisso, e colocando diante de Deus o que está acontecendo. Não questionando, mas expondo para Deus aquela situação, que eu era pessoa bem tranquila, mas aquilo já estava pesando na minha mente, eu não podia continuar com aquilo.
e conversando com Deus, para me mostrar o que estava vendo, porque o que estava acontecendo. Eu tinha que sair daquela situação, eu não podia ficar preocupado com aquilo, eu queria uma tranquilidade de quem? Do meu Deus, eu busquei o meu Deus. Aí eu saí da cozinha e fui para o meu local de oração e de leitura da palavra. Quando eu abri a palavra, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos deixa à mercê, Ele não nos deixa assim, sem uma resposta. Deus nos dá a resposta correta, porque só Ele é Deus. Quando eu abri a palavra, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele me deu uma palavra abençoada, que está em Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus me deu essa palavra, Ele me respondeu, ali o Espírito Santo testificou, e aquilo ali, naquele momento, eu só passei a agradecer a Deus, glorificar a Deus. Certo momento ali eu até chorei, porque é uma alegria grande, você ouvir a voz de Deus através da palavra. Por isso nós temos que ler a Bíblia. E Deus me deu a resposta. Então ali eu glorifiquei a Deus, porque eu recebi a resposta do Senhor. Ele me deu a resposta. Então ali não importava mais aqueles questionamentos das pessoas, tudo pontos negativos, né, ideias negativas. Não, porque Deus me deu a resposta. Mas por quê? Porque eu estava naqueles momentos buscando a Deus e lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso nós temos que ler a Bíblia, porque Deus nos dá a resposta. Ele nos dá a resposta de várias formas. Mas hoje Ele fala muito através da palavra, da sua palavra. Então eu glorifico a Deus porque Deus é muito bom. Deus nos responde, Ele não deixa nós à mercê de preocupação, carregar esse fardo, coisas que nós temos que colocar diante de Deus, que Deus tem a saída para tudo. Ele está pronto para abençoar a todos. Por isso eu glorifico a Deus a cada momento, porque nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. No verso 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia te leva você ser habilitado a falar de Deus, você fazer a obra de Deus. Às vezes vem pessoas te questionar sobre várias coisas. Pode ser sobre um dízimo, sobre, às vezes, um homem de Deus que está pegando a palavra está errado, algum irmão que está errado. Então, a tendência é pegar essas ideias dele e jogar para você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser habilitado para responder à altura. Às vezes a pessoa me questiona alguma coisa, eu explico a pessoa, no final a pessoa até entende. Alguns, outros, fica meio que sem acreditar, mas a gente tem que falar a verdade. Se a pessoa acredita ou não, isso aí é o problema da pessoa. Mas nós temos que estar habilitado para entender o que Deus quer de nós. Como a pessoa chegou perto de mim e falou que não precisa dizimar. Só diz um exemplo rápido. Sobre não precisa dizimar, ele não dá dízimo. E a minha alegando que eu também não precisava dar o dízimo. Eu falei para ele o seguinte: se eu não devolver o dízimo, muito menos eu vou ser um ofertante. Se eu não tenho a fé para dizimar, como eu vou ser um ofertante? Que é mais prova de fé. E é por aí, nós temos que explicar, entender a palavra, para nós podemos explicar para as pessoas. Você que está me ouvindo neste momento, de repente você não entende bem da Bíblia, procura ler a Bíblia, se instruir com alguns missionários, pastor, algum irmão, pede para te explicar,
Um servo de Deus, ele está pronto para te explicar. Pronto. Ele tem alegria em fazer isso. Você pode pedir sem receio nenhum. Eu estou com dúvida nessa parte, nessa. Você que é de qualquer tipo de religião, que usa a Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida, peça a essa pessoa, esse irmão, esse servo de Deus, que ele vai te dar a explicação. Porque a Bíblia não fica desatualizada. A Bíblia, ela é atualizada. Eu lendo aqui um texto em Mateus, no livro de Mateus 22, versículo 29. Jesus respondendo para os saduceus. Era um povo da época que questionava Jesus. E aqui eles questionando sobre ressurreição e tal. E Jesus fala para eles: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Por isso que vocês erram. E trazendo para hoje a mesma forma, nós temos que conhecer a Bíblia, entender para que nós não erramos. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Porque a Bíblia diz que ela nos orienta, nos leva ao conhecimento, à salvação pela fé em Cristo Jesus. Torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós estamos agora no verso 15. Ela te leva, ela te dá sabedoria, ela te leva pela fé até Cristo Jesus. E você crendo em Jesus Cristo, você, de todo o teu coração, você tem a salvação pela fé, pela graça, pela misericórdia. Mérito não, nós não temos mérito nenhum. Quem somos nós? É a misericórdia de Deus através de Jesus em nossas vidas. Mas a Bíblia tem várias passagens, muitas coisas já se cumpriram, estão se cumprindo, e muitas pessoas aí insistem em não crer na Bíblia. E eu dou exemplo, em um deles, uma pessoa que marcou a história, um cientista que atuou na área da física, Albert Einstein, um filósofo de renome. Esse homem tinha muita sabedoria. Pela misericórdia de Deus, Deus permitiu esse homem ser um homem sábio, um homem de muita sabedoria humana. Ele aplicou essa sabedoria aos seres humanos, seres terrenos. Qual a sabedoria? Esse homem ficou um cientista muito famoso na área da física. Ele foi destacado, o maior legado dele foi a teoria da relatividade restrita, que na época mudou todo o rumo da física, permitiu visões sobre o espaço, que abriu o caminho para o controle da energia nuclear. Então foi um homem que ficou marcado, um homem de muito méritos, foi um homem muito homenageado, que marcou realmente a história mesmo, mundialmente falando. Mas, perante Deus, era um homem fraco. Por que eu falo isso? Albert Einstein teve uma época que ele escreveu uma carta para um filósofo, um amigo dele, de nome Eric. O que dizia essa carta? Vou ler uma parte dela aqui. Ele pontua o seguinte: para mim a palavra de Deus não é mais que expressão, é um produto de fraqueza humana, e a Bíblia é uma reunião de lendas nobres, mas primitivas, que são de todo modo bastante infantis. Ele chega a dizer que a Bíblia é uma coleção de lendas infantis. Então vê a diferença, né? A pessoa com esse mérito, uma pessoa de renome, foi muito homenageado na sua época que ele viveu. Devia ser um homem muito rico também, porque muitas descobertas, lógico que foi bem remunerado,
Mas um homem pobre de espírito, o homem não cria na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele não teve experiência com Deus, ele não abriu mão dos méritos dele para buscar o Senhor. Então aqui nós vemos hoje, às vezes a pessoa tem muita fama, muito dinheiro, mas ele não conhece a palavra de Deus, ele não abre mão da fama, do que ele é, ele não quer buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, ler a palavra, crer na palavra de Deus, porque a maior riqueza é o ser humano obter a salvação em Cristo Jesus, não aqui na terra. Essa riqueza aqui é momentânea, é por pouco tempo. A Bíblia fala que a traça corrói, nós temos que adquirir tesouros nos céus, porque nos céus é que está o verdadeiro tesouro, é a salvação através de Cristo Jesus. Então este homem ficou sim marcado na história, mas lamentavelmente ele não abriu seu coração para o Senhor, muito menos confiou na palavra de Deus, e você vê na carta aqui ele zombando. Então, eu só estou contando isso para a gente entender melhor como é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós estamos num país livre para cultuar a Deus. Eu posso ler essa Bíblia aqui em qualquer esquina, falar de Jesus, porque nós estamos num país democrático e livre. Glória a Deus por isso, porque tem países que não podem fazer isso. Mas nós temos que sempre ler a Bíblia. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ajuda, é um manual que, como fala aqui, nos leva para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu não consigo entender uma pessoa que foi salva, lavada e remida pelo sangue de Cristo, e você vai conversar com essa pessoa, ela nunca leu a Bíblia de capa a capa, nunca leu nenhuma vez. Ela leu parte de versículo, já fez estudo, mas ela não se dispôs a ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. É lamentável mesmo. Porque no ano que eu me converti, eu já li a Bíblia no mesmo ano, e li mais algumas vezes. Eu sou fascinado pela Bíblia, sou apaixonado pela Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias que chamam muito a nossa atenção, mostram o poder de Deus, e ali você vai crescendo espiritualmente através dessa palavra, porque essa palavra é viva, eficaz, ela é luz para nós. Mas Deus nos exorta também. Vamos para o início da Bíblia, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 6, diz assim: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui Deus, tendo misericórdia, abençoando até 1000 gerações, está dando exemplo de 1000. Olha o que é 1000 gerações. Então, ele vai abençoar infinitamente daqueles que guardam meus mandamentos. Às vezes nós vemos família hoje deteriorada, separada, não se entendendo, nem o cônjuge, muito menos filho, daqui a pouco vem neto brigando, então você vê uma maldição instalada ali. Então nós temos que guardar o mandamento para Deus abençoar, porque isso aí é promessa de Deus, até 1000 gerações. Esse perdão, essa misericórdia é infinita, isso vai muito além. Isso aqui é só um exemplo da misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós temos que ler a Bíblia, buscar o Senhor, orar ao Senhor, nos entregar ao Senhor. Você que me está ouvindo neste momento, você busca o Senhor enquanto pode achar, lê a sua palavra, ouve uma mensagem, aqui mesmo, a cada dia tem uma mensagem neste horário, ouve a mensagem, vê a mensagem, isso vai fazer bem para você, procura absorver coisas boas para a sua vida, afaste das coisas ruins, amizade ruim, procura melhorar a sua vida. De repente você é um bom rapaz, uma boa moça, mas o que está faltando na sua vida é Jesus Cristo. Faltando ele entrar na sua vida e fazer uma transformação, fazer uma reviravolta na sua vida. Ele tem um poder para isso. Não sei que dificuldade que você está tendo,
Mas Deus conhece o seu coração, Ele quer te libertar, te salvar, te curar, Ele quer te restaurar para a glória dEle, em nome de Jesus. Mas ainda falando da Bíblia, a Bíblia é bênção. A Bíblia é bênção para nós. Mas tem pessoas que transformam a Bíblia numa maldição. Mas por que eu estou falando isso? A pessoa, de repente, tem uma Bíblia em casa, compra uma Bíblia e coloca na estante. Ele não abre a Bíblia para ler. Se ele não lê, ele não entende. Muito menos ele vai obedecer os mandamentos. Outros, ao contrário, ele já abre a Bíblia. Não sei em que verso ele abre a Bíblia, coloca também na estante. E a Bíblia fica aberta. Então, a Bíblia ali não tem efeito nenhum, se você não lê a Bíblia e guardar o que está escrito na Bíblia. Como Deus falou, guarda os meus mandamentos. Então, a Bíblia aqui, ela transformou em quê? Ela transformou num amuleto. Ela pode ficar até bonita na sua estante, enfeitar. Ou, de repente, você colocou a sua fé naquela Bíblia sem ser lida e você está levando esse tipo de vida. Então, Deus não quer isso de você. Ele quer que você abra a sua Bíblia e leia a Bíblia. Tem histórias incríveis. A Bíblia, ela te transforma. Através da palavra de Deus, ela é viva. Deus fala com você, como eu dei o exemplo aqui. Você aprende, você conhece o caminho para a salvação. Aqui te ensina tudo. Então, procura ler a Bíblia. E eu também, para você que tem esse tipo de atitude, eu digo que eu também fiz mais ou menos isso. Quando eu casei, estava afastado do caminho do Senhor, eu comprei logo uma Bíblia e coloquei na minha casa. Coloquei a Bíblia lá. Só que eu não tinha espaço para ler a Bíblia, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Estava muito ocupado com muitas coisas e não dava espaço para Deus. Mas certa vez eu até me esforçava para ler a Bíblia. Eu lembro que eu falei, eu vou ler a Bíblia toda. Eu não passava de Gênesis. Por quê? Porque eu estava ausente de Deus. Quando você está presente diante de Deus, Ele te exorta, Ele te anima a fazer a leitura bíblica. Por isso que eu leio a Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia e eu sinto vontade de ler mais a Bíblia. Isso me faz bem. Eu me sinto bem quando eu abro a palavra de Deus e vou ler. A cada vez que você lê, Deus te fala de uma forma. Então você que não tem esse hábito, em nome de Jesus, se coloca diante do Senhor. Se você não tem tempo, você que de repente até um cristão católico, evangélico, mas você não está tendo condições de ler a Bíblia, coloca diante de Deus, se coloca diante dele, fala, meu Deus, fala comigo, me dê condições de ler a Bíblia. Ele vai tocar em você. E se esforça também, faça a sua parte, porque nessa vida nós damos espaço para muitas coisas, mas é para o nosso deleite próprio, não para Deus. Então você que está me ouvindo nesse momento, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus. Eu dei alguns exemplos aqui sobre a Bíblia, o que a Bíblia é para nós. A Bíblia é a nossa regra de fé, e a Bíblia nos dá vitórias. Nos dá vitória, porque ela nos dá sabedoria. Tudo que ocorreu, foi escrito na Bíblia. Às vezes nós lemos na Bíblia coisas erradas de alguns discípulos, mas a Bíblia, ela mostra, ela é verdadeira. Amém? Vamos orar, fazer uma oração agora, para encerrar este momento, e que Deus venha abençoar, continue abençoando essa rádio, em nome de Jesus, que venha ser uma bênção para vários bairros aqui da Grande Vitória e pela internet. Pai, nós te louvamos, eu exalto o teu nome de todo o meu coração, porque só o Senhor é Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui falando sobre a tua palavra, sobre a Bíblia, o que a Bíblia é para nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nos corações que ouviram essa mensagem, que de repente não estão lendo a Bíblia, outros nem conhecem as leituras bíblicas, nem têm essa prática, mas que o Senhor venha tocar nestes corações, ó Pai, para que eles possam ler esse livro sagrado e guardar no seu coração, ó Pai, porque muitas pessoas têm a Bíblia em casa,
mas de repente eles não estão lendo. E a verdade está aqui na Bíblia. Nós vemos hoje, o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas às vezes estão divulgando certas coisas que nem procedem do Senhor. Mas por quê? Porque eles não leem a tua palavra. Que o Senhor venha tocar nesses corações, fazer a transformação. Aquelas pessoas que me ouviram, ó Pai, que estão precisando de uma mudança na vida deles, que o Senhor faça uma mudança em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor. Amém. Olha pra câmera. E a sua mensagem vai chegar aqui. Amém. As pessoas que me ouviram, o Pai, que estão precisando de uma mudança na vida deles, que o Senhor faça uma mudança em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor. Amém. Agora você está levantando. Legal, agora são 18 horas e 40 minutos, 18 e 40. O irmão Dinamar, em nome do programa Falando de Jesus, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e em nenhum momento se colocou indisposto, em nenhum momento colocou obstáculo, em nenhum momento colocou exatamente colocou desculpas para não estar aqui no programa Falando de Jesus. Eu quero agradecer em nome do programa que toda vez que foi solicitado, toda vez foi confirmado, o irmão tem deslocado lá de Jacaraípe, como outros irmãos, né? Mas eu quero falar do que está presente. Então tem deslocado e chegado aqui até tempo hábito, tempo para ficar tranquilo, refletir e trazer a palavra. Estudo da palavra, o irmão traz aqui para nós, falando no programa de Jesus, o estudo da palavra, procurando orientar exatamente as pessoas o melhor caminho, e o melhor caminho é Jesus, e para chegar até Jesus, a Bíblia é exatamente a porta. Eu quero só fazer, ainda eu tenho 4 minutos de comentário, eu quero só dizer o seguinte, irmão. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço para o seu filho Lucas, que conheço, né? A sua nora, certo? A sua esposa Zenaide, que Deus possa abençoar riquissimamente essa família, que está exatamente dentro do corpo de Cristo, tá certo? E realmente o Lucas eu conheço, um garoto saudável, bom, trabalhador, honesto, dedicado. Posso falar com orgulho do seu filho Lucas, exatamente porque eu conheci o Lucas quando nós morávamos em Jacaraípe. Então, o pai não deve estar orgulhoso do filho, mas Jesus está orgulhoso do seu filho. Pode ter certeza que Jesus está mais orgulhoso do que ele. Tá certo? Eu quero aproveitar também e falar, o cientista, é uma pena que não só ele, que esse cientista já morreu há muitos anos, mas que no século 21 existe pessoas ainda como esse cientista. Existem pessoas que não acreditam que os terremotos estão existindo, mas Deus já tinha previsto ele. Tem pessoas hoje neste mundo que não acreditam que Jesus fez um milagre e Jesus faz um milagre até hoje. Tem pessoas ainda que não acreditam que a vida pode ser mudada quando nós lemos a palavra de Deus, porque ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos corrige. É uma verdadeira lição exatamente que nós aprendemos. Mas no século 21 existem pessoas que não acreditam na Bíblia. Uma geração vem outra, então existem pessoas que não acreditam na Bíblia exatamente hoje, acham que tudo é por acaso. Só que Jesus deixou escrito há mais de 2000 anos atrás. A história vem acontecendo há muitos anos. Então está escrita. Infeliz foi esse cientista que ele não está hoje vendo os fatos que estão acontecendo no planeta Terra. É a pena, né, que ele não esteja aqui. Porque se ele tivesse lido a Bíblia exatamente e visto lá que vai acontecer pai contra filho, filho contra pai, vai acontecer terremotos, vai acontecer maremotos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ele tivesse lido
e a geração dele estivesse viva, talvez ele veja, a palavra de Deus é verdadeira. E tem muitos hoje que não acreditam. Tem uns que quem tem que passar pela fornalha, tem uns que tem que passar pelo fogo, tem uns que tem que passar pela misericórdia de Deus para acreditar que Deus existe. Tem umas pessoas que lamentavelmente não acreditam. Então, esta é a mensagem que o irmão Dinamar, né, eu pelo menos aprendi quietinho ali ouvindo, exatamente, que o melhor alimento para a nossa vida é a palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos dá coragem, ela nos dá determinação. Ela coloca nós como vencedores mesmo. A gente está vendo que tem a dificuldade, mas nós cremos na palavra de Deus e nós vamos lá e enfrentamos e vencemos essa dificuldade. E assim tem acontecido, com certeza não na minha vida, como na vida do irmão Dinamar, como na vida de outras pessoas. Então, nós temos que saber nos orientar, né, irmão? Temos que saber exatamente como nós vamos diante da situação, né? Eu quero mandar um abraço, fechando nossa programação, eu quero mandar um abraço para a irmã Boleira, né? Nós tivemos sábado prestigiando a irmã, como é que é o nome dela? Hortelina, né? Quero mandar um abraço para ela. Nós fizemos prestigiando há 83 anos, que Deus possa abençoar a vida dela ricamente. Está sempre ali acompanhando o grupo de oração lá da primeira igreja Batista Jacaraípe, com o grupo com os irmãos. Então eu quero deixar registrado, né? Se o seu irmão permitir, eu quero deixar registrado aqui, exatamente, nós não esquecemos da irmã Boleira, que fez 83 anos, é exatamente uma pessoa, uma benção de vida, né? Exatamente. Bom, eu quero deixar falar mais um recadinho, tenho 30 segundos, você não pode perder, dia 1º, dia 2 e dia 3 de maio, culto de cura e libertação na Igreja Batista Betel de Taquara 1, tá? Todos estão convidados, ok? Então, se você não tiver compromisso, a porta da igreja vai estar aberta, o pastor Ademir vai estar com um sorriso bem no canto do ouvido para receber todos os irmãos ou irmã, não importa, que você possa estar lá fazendo parte. Tem o nome do pregador, do pastor, mas ele falou o nome aqui, Haroldo, não sei o que, mas na hora sim eu estava abrindo o programa, não anotei, mas na Rádio Popular vai estar divulgando durante a semana e com certeza você vai poder ouvir mais. Bom, são 18 horas e 45 minutos, neste momento vamos estar desfazendo as nossas conexões com a Rádio Cultura, Rádio Fonte, Rádio Popular Estúdio 2, Rádio Popular Estúdio 3, a você que está em qualquer lugar do Brasil, muito obrigado, a você que está em qualquer lugar do mundo, muito obrigado. Amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez apresentando o programa Falando de Jesus.